A ceia do Senhor, o banquete da graça. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com seus discípulos no cenáculo, a sua alma estava profundamente triste. Judas Iscariotes já havia vendido Jesus por 30 moedas de pratas. Satanás já estava cirandando com Judas Iscariotes e os discípulos falavam entre si quem deles era o maior. Jesus surpreende esses homens. Pegando uma bacia, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Depois Jesus institui a ceia do Senhor, que é um sacramento e uma ordenança à sua igreja. Jesus Cristo toma um pão e o parte e diz: "Isto é o meu corpo que é partido por amor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim." Depois tomou um cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei dele todos." Mais tarde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai normatizar e estabelecer alguns princípios que devem reger a prática deste sacramento na vida da igreja. Ele ensina algumas coisas muito importantes para participarmos da ceia do Senhor. 1. Paulo mostra que devemos olhar para trás. A ceia é um banquete que deve levar os membros da igreja para a cruz, para o passado. A Bíblia diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice estamos anunciando a morte do Senhor, e aqui alguns pontos vale destacar. Primeiro, a ceia fala do grande amor de Jesus. Ele institui a ceia na noite em que foi traído. Mesmo sendo traído, alvo da perseguição, da maldade, da crueldade mais extrema, Jesus demonstra seu amor mais profundo. Ao fazer uma entrega pessoal e sem reservas à morte para nos redimir do pecado. A segunda coisa importante a destacar é que a ceia não é um funeral, é uma festa. Jesus tomou o pão e deu graças ao Pai. Ele celebra, com ações de graças. Jesus não foi para a cruz murmurando, lamentando ou esperneando, mas como ovelha muda vai para o matadouro. Jesus vai para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Alegria de nos comprar com o seu amor. A ceia revela a alegria do Salvador de nos redimir do pecado. A terceira verdade que precisamos entender é que Cristo morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas também para assumir a nossa culpa, por isso, morreu em nosso lugar. O seu corpo foi dado a favor de nós. Ele verteu o seu sangue por nós. O castigo que era para nós caiu sobre ele. Ele morreu a nossa morte. Ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. De maneira que a pessoa por quem Cristo morreu, agora pode estar consciente do perdão e da redenção. Precisamos olhar para o passado para entender o que Cristo fez por nós lá na cruz. Jesus operou milagres e maravilhosos, ensinou verdades. No entanto, ele quer ser lembrado pela sua morte que trouxe vida eterna aos que creem. 2. Temos que olhar para frente. Paulo diz que quando celebramos a ceia anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, precisamos olhar para frente. A ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus para buscar a sua igreja e reinar com ela para sempre. Jesus vai voltar. Os sinais são evidentes. O mundo está sendo preparado como um palco para presenciar a volta gloriosa de Jesus. 3. Olhar para dentro de nós. É importante entender que além de olhar para trás e para frente, precisamos olhar dentro de nós. Paulo afirma que não podemos ser apressados em participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice,
porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não discerne o sangue e o corpo de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Como podemos participar da ceia do Senhor de forma digna? Nós não somos dignos, não temos virtudes em nós mesmos suficientes para participarmos de forma digna deste banquete. João Calvino, um dos historiadores da Igreja, disse: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Nós não somos dignos, mas por causa do sacrifício de Jesus em nos perdoar do pecado é que podemos participar da ceia de forma digna. Por isso, devemos examinar a nós mesmos não para fugir da ceia, mas para participarmos da ceia. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. A ceia do Senhor é um momento de olhar para dentro de nós, é momento de arrependimento e de volta para Deus. A Bíblia diz ainda que precisamos analisar a nós mesmos, porque a ceia é uma festa e temos que perguntar: eu conheço o dono da festa, eu estou em condições de participar desta festa. Eu tenho apetite espiritual para saborear as iguarias desta festa. Eu tenho vestes preparadas, lavadas de arrependimento, de justiça para participar deste banquete. Precisamos entender que a ceia do Senhor é o verdadeiro alimento espiritual. O pão continua pão, o vinho continua vinho, não há nenhuma mudança de substância nestes elementos. Mas estes elementos, pão e vinho, são símbolos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. Então pergunto: você acredita que Jesus morreu em seu lugar? Você crê que ele morreu pelos seus pecados? Você já o recebeu como Senhor da sua vida? Porque se você for participar da ceia sem essas convicções e verdades, você estará participando da ceia do Senhor indignamente. E consequentemente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Paulo diz que devemos nos julgar a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. A igreja de Corinto cometeu muitos erros com respeito à ceia do Senhor. Eles tinham a festa do amor, realizada antes da ceia. Só que naquela igreja os ricos ficavam de um lado, os pobres de outro, os ricos se embebedavam e os pobres passavam fome. Havia acepção de pessoas. E Paulo alerta dizendo: o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, vocês estão comendo e bebendo para pior. E por isso a disciplina de Deus veio sobre a igreja. Naquela igreja havia pessoas fracas, doentes e mortas espiritualmente, mas participavam do banquete do Senhor. Mas Deus disciplinou aquela igreja por não levar a sério a ceia do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, reverência e preparo para participarmos de modo digno da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo estava dizendo que nós não somos e devemos exercer o papel de juiz de nossos irmãos, até porque não temos competência para tal. Precisamos examinar-nos a nós mesmos. 4. Olhar ao nosso redor. Quando nós participamos da ceia, somos um só corpo, um só rebanho, uma só família, uma só igreja. Eu tenho que discernir o corpo de Cristo que foi para a cruz, mas tenho que discernir o corpo místico de Cristo que é a igreja. Em outras palavras, eu não posso assentar à mesa do Senhor com mágoas no coração, com reservas em relação ao meu irmão, nutrindo ressentimento na minha alma. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso estender os meus braços ao meu irmão que está ao meu lado quando ele precisa. E entender que a mesa do Senhor não é da igreja A ou B. Jesus é o banquete da igreja, onde o povo de Deus se reúne para reconhecer o sacrifício de Cristo, para aguardar a volta de Cristo,
para nos arrependermos de nossos pecados e para demonstrar o seu amor e a comunhão com nossos irmãos. A grande pergunta é: você participa da ceia do Senhor? Tem feito isso de modo digno? Você tem se alimentado desse pão que desceu do céu de maneira digna? Você tem tido apetite pelas coisas do céu? Você tem fome do pão da vida? A ceia do Senhor, o banquete da graça. A Bíblia diz que Jesus estava reunido